A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos ao nosso tão querido, toda sexta-feira, às 20 horas, Bem Casados. O programa do seu coração, o programa da sua família, o programa do seu casamento. E você que está aí namorando, vai noivar, pretende casar, é o programa para você também. Alguém já reclamou, pastor, faz o programa para solteiro. Vai aprendendo, vai assistindo Bem Casado aí. Quem sabe a gente faz, né, Michele, um dia o programa para solteiro. Então, assim, compartilha, se inscreve aí na sua grande TV missionária, IPPTV, quando você compartilha os nossos programas, você está divulgando a obra de Deus da sua grande igreja missionária, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é dirigida e conduzida pelo nosso pastorzão, pastor Arival Dias Casimiro, é o pastor da nossa igreja, por isso você pode acessar o site da IPP Pinheiros e conhecer as nossas programações. Você está em São Paulo? Vem para cá conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E aqui a gente tem o Ministério de Casais. E no Ministério de Casais tem um encontro de casais com Cristos. E lá no ECC, que é esse encontro, eu gosto de me apresentar dessa maneira aqui. Eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius. Boa noite e sejam bem-vindos. Isso aí, seja bem-vindo e Deus abençoe muito a sua vida. Como a gente está acostumado aqui, antes da gente trazer os nossos convidados, e hoje os nossos convidados estão power, assim, vai ser pesado assim o programa no sentido de o peso da glória de Deus no testemunho que vocês vão ver. Vou dar só um spoiler assim, #rap. Vai ter rap hoje, hein, gente? O programa hoje está jovem demais, bênção de Deus. Então, mas para acalmar o coração e a gente ouvir a voz do Senhor, a voz do Criador, antes de tudo, a gente vai compartilhar a palavra de Deus com você. E a gente sempre procura compartilhar a palavra de acordo com o testemunho dos convidados. Eu queria dizer para você assim, ó, no final, o amor sempre vence. O amor vence todo medo. O amor é que coloca a nossa vida diante do Senhor. Quando há amor, ele supera todas as coisas. Quando o amor é verdadeiro, ele vence toda barreira, vence todo preconceito e assim consegue unir vidas que talvez estão tão díspares, tão diferentes, essas vidas unidas diante do Senhor. Sabe por quê? É o que já vou trazer a conclusão agora para o começo. Ele é o especialista em restaurar vasos quebrados. É isso. Sua vida está quebradinha? Coloca na mão de Deus. Ele é o especialista em restaurar vasos quebrados. Porque diz assim a palavra de Deus, está lá no livro de Ruth. Eu vou ler um versículo só e vou resumir essa história para você hoje. Uma história de amor, tá? Ruth, o livro de Ruth que eu amo, esse evangelho dentro do Antigo Testamento. O livro de Ruth é o evangelho dentro do Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 17. Ruth 1, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte a me separar de você. Veja que palavra linda. E aí você deve estar pensando, rapaz, a declaração de uma esposa para o seu marido? Não, a declaração de uma nora para uma sogra, por incrível que pareça. Mas você vai entender que nesse amor de nora e sogra, há uma orientação de um amor que tem várias características, vários aspectos que no final vão dar em um casamento orientado por essa sogra maravilhosa. O resumo da história é o seguinte, é que Noemi, ela fica viúva, perde também os seus 2 filhos, e ela fica só com as suas noras, lá na cidade de Moabe, e ela perdeu ali o seu marido e os seus filhos, e ficou com as suas noras chamadas Orfa e Ruth. E aí ela recomenda e diz, olha, voltem para os seus pais, voltem para os seus deuses, voltem para a sua terra. Elas choram e dizem que não, que vão acompanhar a sogra, mas num determinado momento, quando Noemi insiste, Orfa volta para os seus pais e para os seus deuses. E Ruth faz essa declaração aqui, ó, onde quer que você morrer, morrerei eu e serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte a me separar de você. E até porque também ela declara, o seu povo é o meu povo, no versículo 16, e o seu Deus é o meu Deus. Porque aonde quer que você for, irei eu, onde quer que você pousar, ali pousarei. Então ela insiste e ela diz para sua sogra, não me mande embora, eu vou seguir você até o final, até a morte. Gente, isso denota que numa família e num casamento, até a atitude de uma sogra para uma nora deve ser uma atitude materna, né?
Quando uma sogra ali ganha a sua nora, ela não está ganhando só uma nora. Ela não está ganhando, como dizem na língua inglesa, né? Uma filha na lei, a daughter-in-law. Não é isso. Ela está ganhando uma filha de verdade. Isso é muito legal. E esse sentimento maternal de Noemi é que ensinou o caminho do amor a Deus, em primeiro lugar, para as suas noras. E Ruth verdadeiramente seguiu esse caminho. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que o amor faz a escolha certa. Porque Ruth resolveu seguir a sua sogra até o final, porque sabia que ela era viúva, sabia que ela precisava de apoio e que ela ia precisar de força de trabalho para ter o seu sustento. E ela volta para Belém com a sua sogra. E aí ela vai ajudar, justamente na lei do levirato, a recolher as espigas, a pegar as coisas que podiam ficar justamente para a classe dos desprezados e marginalizados, que eram os órfãos estrangeiros, as viúvas e etc. A escolha certa foi feita. Seguir aquele que você ama até o final da vida. E, ao mesmo tempo, se você olhar o capítulo 2, você vai ver que o amor é generoso, porque ela encontra um fazendeiro que era padrão na cidade. Aliás, ele não era só o padrão, ele era o partidão da cidade. O nome dele é Boaz. Ele é generoso, ele deixa que ela trabalhe no seu campo, ele deixa com que ela recolha mais do que o necessário, e por isso, nessa generosidade, a própria Ruth transfere essa generosidade levando toda essa comida para sua sogra também. O amor é generoso. E se você olhar o capítulo 3, você vai ver que a sua sogra, quando descobre esse encontro do partidão da cidade, que era Boaz, ele tinha lá o corcel negro do ano. Era o cavalo do ano, ele andava pela cidade. Ele passava pela cidade, as meninas suspiravam. Boaz, o solteirão da cidade. E aí a Noemi falou assim, ó, esse aí é o nosso resgatador. Então, eu vou te orientar como é que você vai se portar diante dele. Então, em terceiro lugar, além do amor fazer a escolha certa, além do amor ser generoso, o amor orienta e também obedece. A sogra orientou e a nora obedeceu. Sabe o que aconteceu? No capítulo 3, um pedido de casamento. E, por fim, se você olhar o capítulo 4, o amor espera no Senhor, porque Boaz foi um homem honrado e ele não abusou daquela mulher, que era moabita, odiada e desprezada pelos judeus. Tanto que ele recolheu ela no seu campo, porque se ela fosse para outro campo, ela poderia ter sido violentada, estuprada e tudo mais. Mas ele, naquela noite, que inclusive foi uma noite da festa da colheita, ele não abusou dela, mas ele esperou o casamento. E na hora certa ele foi lá, inclusive no cartório da cidade, que era no portão, colocar as sandálias e dizer assim, eu quero levar a sogra, a Noemi, e também a mulher para ser minha. E eu vou adquirir aí esse direito que eu sou o resgatador também. Ele faz toda a negociação ali, coloca ali registrado que ele é o resgatador, não abusa dela, porque o amor espera no Senhor, e ela esperou também, acreditou na palavra dele. E, por fim, o amor restaura tudo. Sabe por quê? Porque Deus deu um casamento maravilhoso para Ruth, eles se casaram, e aquele homem, o solteirão, o partido da cidade, se casou com a moabita estrangeira. Será que você nunca se perguntou por que o solteirão e o partidão da cidade estava solteiro e ainda não tinha sido dado em casamento, as mulheres judias ali não se casaram com ele? Você já perguntou? Porque ele, você tem que voltar na genealogia. O nosso amigo Boaz aqui da história, ele era filho de Salmão. Só que Salmão que se casou com Raabe, a prostituta da muralha. E aí todo judeu que se prezasse não ia querer que a sua filha se casasse com o filho da prostituta da muralha, Raabe, lembra dela? Pois é, porque quando seus netinhos estivessem correndo pela praça, ninguém ia querer falar assim, lá vai o neto da prostituta. Olha só o preconceito, por isso que Boaz era uma vida quebrada. Emocionalmente, ele estava marginalizado porque ele não conseguia se casar. Mas Deus entrega para ele uma mulher leal, que era estrangeira, mas que estava quebrada também. Viúva, quebrada, na pobreza, mas que Deus, que cuida dos quebrados de coração, também cuida dos marginalizados, juntou ali Boaz e Ruth e fez um vaso novo, uma nova vida, um casamento para a glória de Deus. E o resumo dessa história é que Noemi, que antes falou assim, não me chamem de Noemi, que quer dizer doçura, mas me chame de Mara, que é amarga. As mulheres da cidade disseram, agora voltou a doçura, a gente pode chamar de Noemi, porque Deus te deu uma nora maravilhosa, te deu agora um novo filho aí, te deu um neto, e esse neto foi Obed.
Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, que é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, ou seja, na genealogia de Jesus, ou seja, na sua mesa se assentam todos: o rei Davi, a prostituta da muralha, a moabita desprezada e aquele que era desprezado também por causa da sua genealogia. Jesus não faz acepção de pessoas e hoje ele pode restaurar a sua vida, porque ele é o especialista em restaurar vidas quebradas. No final, o amor sempre vence e é isso que a gente vai ouvir nessa noite. O amor vence todo preconceito, todo medo e nos torna novas criaturas para a honra e glória de Deus. Deus abençoe sua vida e vamos lá, né, Michele? Vamos apresentar aí o nosso programa de hoje. É isso aí, agora é a hora da gente conhecer os nossos convidados de hoje. Vamos assistir o videozinho do Silvio e da Paula. Você conhece o poder da oração? Ela nos aproxima de Deus e estreita nosso relacionamento com Ele. E hoje vamos conhecer a história de uma mulher que ora. E por meio dessa oração, uma vida foi transformada. Em recompensa, o seu amado fez uma canção para demonstrar esse amor recebido. E a partir de agora, vamos conhecer a história do casal Silvio Gomes, um mensageiro rapper cristão, e Paula Gomes. Voltamos com essa história linda e emocionante, né? Agora a gente vai falar com eles aqui bem pertinho da gente. Sejam bem-vindos, Silvio e Paula. Obrigada. Agradecer aí a oportunidade, pastor Vinícius, Michele, aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a todos que estão assistindo, o pessoal da IPPTV. Tenho certeza que hoje vai ser uma conversa abençoada, edificante, e creio que Deus vai falar com muitas pessoas aí, para a glória dele, né? É isso. Isso aí. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs que estão aí assistindo a gente. Obrigado, pastor Vinícius, Michele. esposa do pastor Vinícius, Michele, viu? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Desculpa, gente, tô nervosa. Não tem a gente problema tá aqui não. pra conversar, Fica à né? vontade. Então eu vou quebrar o gelo aqui. Ó. Sejam muito bem-vindos. Essa é a casa de vocês e o papo hoje tem que ser descontraído e super alegre. Vocês são um casal assim que já ganhou nosso coração por causa do testemunho de vocês. Amém. A gente já viu agora no vídeo, mas e aí, Michele, como é que a gente prossegue aí? Vamos. Agora a gente fica na curiosidade de querer saber agora os detalhezinhos dessa história, né? Vamos lá, como vocês se conheceram? Vamos do verdade. início. Verdade. Então, foi logo no final dos anos 2000 para 2001. Eu era DJ, fazia umas festinhas e um colega meu era casado com a amiga dela. Uhum. E aí, por um acaso de Deus, ela foi até a casa deles, porque ela cuidava do filho da irmã dela, né? Uhum. E aí, na hora que eu vi ela, foi assim, Apaixonou, né? amor à primeira vista. As batidas. Tipo, parou o mundo. Aí parou a batida da caixa de som, foi só o coração. Isso, foi os graves do coração. Só ali, meu Deus. Aí eu fiquei, quem é essa mulher? Quero conhecer ela, quero saber mais sobre ela. Aí perguntei pro colega meu. Falei, então, o nome dele é Luciano. Falei, Luciano, como que é o nome da colega da sua esposa? Aí ele falou, é Paula, tal. Eu falei, então, quero conhecer ela. Muito Que eu tô vidrado, tô apaixonado, assim, amor à primeira vista. Aí ele falou, não, vou te apresentar, e me apresentaram ela. E aí a gente ia tocar numa festa à noite. Uhum. Aí eu falei, leva ela. Olha aí. E aí a gente, nessa festa, se conheceu um pouco melhor, né? Vamos dizer assim. E aí, nos tempos mais antigos, a gente tocava vários ritmos. Sim. Inclusive as melodias, né? Que é música lenta. Uhum. E aí, na hora da música lenta, que era o meu colega, que era a especialidade dele, começou a tocar. E aí começamos a dançar. Rapaz, não acredito. Chamou ela Você pra chamou dançar. ela pra dançar, foi isso Não, mesmo? foi ao contrário. Foi o contrário? Olha. Ó, quem tomou a atitude aqui. Ô, Paula, é isso mesmo? Foi você que chamou ele pra dançar? Foi. Como é que foi, Paula? Conta pra gente aí. não, nessa hora não pode A ter gente quer vergonha. saber. A gente quer saber. Ele tava tocando, aí tava tocando uma música lenta, né? É. Uhum. Aí eu chamei ele para dançar, porque como ele tinha falado, né? Na primeira vez que a gente já se viu, foi amor à primeira vista. E você sentiu isso também? Você também Senti. sentiu. Na hora que a gente se viu, Olha só. aí eu chamei ele para dançar, aí a gente dançou
E aí, no segundo dia, a gente já começou a namorar, né? Olha Detalhe, só. na música rolou o primeiro beijo, né? Olha só. Gente, tá Esse é tudo o a momento, né? tem tudo a ver, Michele, com o devocional de hoje. Porque, inclusive, quem toma a atitude lá junto a Boaz foi Ruth. Ruth. Ruth é que chegou pra ele. E aí a gente tem a nossa Ruth aqui, gente, hoje. Olha só. Chegou pro homem e falou assim, vamos dançar. E aí... Não, e aí ela viu que eu tava demorando, que era uma pessoa muito... me deu aquele Não era só beijo. música lenta, eu sei que tava É, meio eu lento tava meio também. lento também. Não, vamos fazer assim. Você estava tão apaixonado que Foi. você estava até Em com slow medo, motion. Pra né? mim é isso, eu tava, será Será? que vai acontecer? Tal. E aí ela me beijou, e aí Eita. pronto, foi confirmação de Deus. Aí teve fogos nos Foi, corações, assim, blá, foi. blá. Só uma pergunta, assim, porque eu gosto desses detalhes, né? Sim, Vocês lembram a música, não? era Manhattans, Manhattan. a música dos Manhattans. O DJ lembra, né? Aí lembra lá, É, tava claro. tocando. Depois eu vou querer saber melhor como Tá. é que era a música lá e a gente acende a vela, bota o macarrão. Sim. Velho. Coisa boa. E Então o que aí, mais? Aí eu, começaram a namorar. sim, aí eu perguntei pra ela no outro dia, né? Porque parecia um sonho ainda, não tava acreditando. Aí eu falei pra ela, e aí, como é que vai ser? Vai ser foi só ontem ou vai continuar? Ela, você que sabe, não, você que tem que me dizer. Ih, E aí ela falou, por mim, tá tudo bem, é namoro. é namoro. Pronto. E aí foi tudo muito rápido, né? Aí a gente começou a morar junto, moramos juntos, depois de um tempo, né? E aí vieram dificuldades, veio muitas dificuldades. Eu estava sem trabalhar na época, perdi o emprego, fiquei desempregado. E foram tempos difíceis, vou dizer assim, né? Que a Não, gente... você trabalhava, depois Aí eu perdi você perdeu emprego. o emprego. É. perdi Vocês emprego. morando Quer dizer, juntos, né? Morando A junto. música era só um hobby que ajudava Isso. um pouco no E orçamento. era uma coisa que eu gostava, que dava para ganhar um dinheirinho também. Um que- extra. Que eu não cobrava muito. Eu fazia, assim, eu sempre costumo dizer que musicalmente sempre fiz por amor. Eu gostava daquilo que eu fazia, entendeu? Entendi. Eu nunca tomei assim, eu sou um DJ profissional. Vou virar profissional. Isso. E aí eu trabalhava. Eu tinha o meu emprego, aí depois de um tempo eu perdi o emprego. E quando a gente morou junto, a gente não tinha praticamente nada. Só fazer um parênteses aqui, Sim. rapidinho, ô Silvio. E aí, nesse começo, então, que vocês vão namorar, começam a namorar e decidem morar juntos e tudo, isso tudo, vocês ainda não tinham, não conheciam a Deus, Não. Não. tinham encontro com Deus, nem ia à igreja nenhuma, Não, né? não. Então, nesse Nem ponto ninguém aí... da família de vocês. A mãe dela Minha ia. mãe ia. Sua Sua mãe ia pra igreja. Tanto que a mãe dela, assim, no começo, ela foi contra, com toda razão, né? Porque a gente, no momento, quando a gente não tem o conhecimento bíblico, dos ensinamentos de Deus, a gente age de maneira irresponsável. Tanto que o que eu fiz, o que a gente fez, assim, de morar junto, eu não aconselho a ninguém, Tá certo. né? Eu não aconselho isso a ninguém, mas, assim, é como a gente fala, é 1 em 1 milhão que pode acontecer de dar certo, mas geralmente não dá. Né? E principalmente, que nem a gente vê muito, ou da mulher ou do homem ser cristão e querer casar com uma pessoa que não é. Aí A pode chance ter é muito pequena da certo. né? menor ainda. Menor ainda. Nós não éramos cristãos, Vocês não conheciam a palavra? não conhecíamos a palavra, a gente agiu assim de maneira... A gente foi na Por emoção. impulso, né? Isso, Foi na por emoção impulso. da paixão, na verdade, né? porque você... Exatamente, né, Michele? Isso. Por causa É. da paixão, né? Isso, porque a gente não queria ficar longe um do outro. Sim. A gente queria ficar perto, queria ficar junto direto. E aí o meu pai tinha me dado um quartinho. Aí a gente ficou morando nesse quartinho e a gente não tinha nada. A gente não tinha um fogão, não tinha uma cama, tinha uma cama de solteiro, que ele me deu também, um guarda-roupa velho. Não tinha nada, não tinha nem o que comer, pra falar a verdade, né? Você vê que as coisas foram difíceis. As dificuldades, né? As dificuldades. E aí teve um momento da minha vida que eu falei pra ela, no começo, assim, a gente já tinha mais ou menos o quê? Uns 2 anos, por aí. Tava junto. Que eu falei pra você que era melhor você ir embora. Não, bem antes. Que eu falei já pra ela. trabalhava com- Que eu falei pra ela assim, ó, é melhor você ir embora. Aí ela falou assim, por quê? Aí eu falei, porque eu não posso levar você pra passear, não posso comprar um presente de Dia dos Namorados, entendeu? E olha pra nossa vida, a gente ficou por muito tempo, que depois a gente vai contar mais à frente aí sobre a nossa filha, que a gente chama de filha, né? A gente viveu muito tempo no café da manhã comendo leite em pó, que a gente pegava da creche pra menina,
E a gente vai entender isso daqui a pouco. E o almoço era mingau de fubá, almoço e janta. Olha só. E aí eu comecei a ficar pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo? Uhum. Mesmo sem conhecer, o que eu tô fazendo? Mas eu falei pra ela, minha mãe, olha, você ir embora. Porque eu não posso te dar nada. Olha só como é que a devocional está conectada, né? Porque mesma história lá, quando Noemi ficou sem pão, sem ter o que comer, ela virou para Nora e falou assim, melhor vocês ir embora, vão embora, não tem nada para oferecer para vocês. E aí, Paula, qual foi a tua resposta para o Silvio quando ele falou, não tenho nada para te oferecer, vai embora? Eu falei que não ia, não. Por quê? Porque eu amava ele. Olha só. E não importavam as coisas, Não é isso? importava. Se fosse pra gente passar necessidade, a gente passava junto. E aí depois eu fui... perto da minha casa tinha uma empresa, né? Uhum. E aí eu fui lá e era uma fábrica de alho. Aí eu falei com a moça se ela me dava uma oportunidade. Ela falou, mas você não tem experiência. Aqui a gente só pega com experiência. Eu falei, eu não tenho experiência. Mas se você me ensinar, eu aprendo. Olha só. Aí ela falou assim, então tá bom. Só pela sua atitude, eu vou aceitar você. Aí ela falou assim, você vem amanhã? Eu falei, venho. Ela falou, 7 horas eu quero você aqui. Aí 6 horas eu tava lá. Aí eu fui, aí comecei a trabalhar. Aí ele não estava trabalhando. Aí, na época, eu ganhava R$227. Olha só. Aí eu tirava. Aí eu comecei a ir para a igreja com a minha mãe. A Aí sua mãe sempre foi da igreja e você lembrou do caminho com ela lá. Isso? Aí eu comecei a dar R$27 do dízimo. Olha só. E ficava com o resto. Aí com esse dinheiro eu fazia a compra, comecei a comprar, comprei o armário, né? Comecei a comprar as coisinhas dentro de casa e ele ficou em casa ainda, que ele não conseguia emprego. Uhum. E aí depois veio a sobrinha dele. A Raquel. Olha só. Então, como que foi a chegada da Raquel? Não, mas eu queria só fazer um parênteses, assim, você foi generosa em amor para com ele, né? Porque ele mesmo mandando você embora, aí você consegue um emprego, um trabalho, e aí você começa a trazer o sustento para casa, e isso é muito digno, obviamente, mas você foi tão generosa no amor para com ele, porque mesmo ele tendo antes mandado você embora, você de repente não foi tomada de uma arrogância, falou assim, não, agora eu tenho meu emprego, vai embora você. Não, você provou que o amor é generoso e ficou com ele mesmo assim. E a mãe dele ainda falou pra mim ir. É mesmo? A mãe dele falou que não tinha futuro. Ela falou assim, ele não tem futuro, ele não trabalha porque você é nova, por que você não vai? Segue sua vida também, né? E aí vem uma surpresa, como é que é, Michele? Foi onde eu fiz o parênteses da sua pergunta, então, né? aí chegou a Raquel. Como que ela chegou na vida de vocês? A Raquel, que é a filha de vocês. Quantos anos tem a Raquel hoje, né? Hoje ela tem 21 anos. Olha aí, conta essa história pra gente. A Raquel foi assim. Vai, conta. Pode contar. A Raquel, ela é filha da irmã dele. E aí, na época, ela não podia ficar com a Raquel, né? E aí... E nem vocês. Nem a gente, muito menos a gente. Exatamente. A gente não tinha condições. Olha só. E aí, a minha sogra estava desesperada, porque não sabia o que fazer com ela, né? E rolou até aquela dúvida assim, agora, será que vai ter que ir para adoção? E ela ela ia pensando em deixar num colégio interno, Era né? uma possibilidade. Só que não tinha isso. vaga. E aí eu falei assim, traz ela, que eu fico até você arrumar alguém para dar. E aí quando a minha sogra trouxe, nossa, porque eu amo criança, né? Foi amor à primeira vista. Com que idade ela foi para vocês? 3 meses. 3 meses nascida, ela já foi para vocês cuidarem. E você, como é que se sentiu? Assim, eu concordei com ela quando ela falou, que eu falei, mãe, dá ela pra gente. E aí, a gente, como a gente costuma dizer, a gente não tinha noção da responsabilidade que a gente estava assumindo ali. Sim. Entendeu? E aí depois que ela arrumou um emprego, eu comecei a me virar também, né? Trabalhar por conta. Teve um ano novo, que eu estava até contando para vocês aqui. Eu fui para Baixada Santista, que minha irmã morava lá. Aí eu até conto até hoje para as pessoas. Enquanto todo mundo estava comemorando, eu estava lá catando latinha no chão para comprar mistura no dia seguinte. E ali eu comecei a pedir para Deus, assim, né? Uma porta, que uma porta se abrisse.
com a mesma qualificação que eu tinha antes de eu ser mandado embora. Aí eu estava passando em um lugar, passando em frente a uma agência, por uma casa de Deus, e justamente estava precisando de alguém com a minha qualificação. Aí eu entrei lá, só que eu tava todo sujo, né? Que eu tava andando na rua, né? Vendendo minhas coisinhas. E aí a dona da agência que me recebeu. Ela olhou para mim e falou assim, ó, vai na tua casa, coloca uma roupa mais formal e vem aqui que a gente vai conversar. E aí eu fiz uma prova, até errei algumas questões lá, e ela falou, apagou, corrigiu para mim, aí falou, ó, a gente vai ligar para você segunda-feira. Tenho quase certeza que o emprego vai ser seu. Olha só. Aí eu cheguei todo alegre pra casa, falei, meu amor, você não acredita, eu vou conseguir um emprego. Aí ela, só que não fala pra ninguém por enquanto, deixa em off, até confirmar mesmo. Aí Porque toda vez que ele ia arrumar um emprego... Não dava certo. Não dava certo. Ele falava pra todo mundo, eu vou fazer uma entrevista. Aí nunca dava certo. Aí eu falei pra ele, quando for assim, a gente ora e não fala pra ninguém. É isso aí, é um princípio. Vai lá, faz Nesse a período você entrevista. já estava na igreja com a sua mãe. Ela já tava, eu não. E já não. tinha a Raquel, né? Já tinha a Raquel. Ele não ia, não tinha jeito, não tinha nada Não que queria saber fizesse de ele igreja. ir. Você acreditava em alguma outra coisa assim? Como é que era a tua fé antes de conhecer Então, o Senhor? eu vivia nas religiões africanas. Eu andava com guia, tinha estátua, imagem dentro de casa. Só que eu vou falar uma experiência, era um clima muito pesado. Muito, muito pesado. Dentro de casa. Dentro de casa. Eu vivia perturbado à noite, vamos dizer assim. E eu não queria saber de igreja. Ela sempre me chamava, aí eu falava, não vou, consegui o emprego. Eu não fui. Só que assim, ela continuou indo, sempre orava. E ela sempre, na fé que ela tinha, né? Ela não desistiu, né? Não desistiu. Sempre falou que um dia ia me ver dentro da igreja, que um dia ia me ver falando de Jesus. Ele ria. Eu dava falava risada. assim, eu vou ver você pregando. É mesmo. Eu falava, você vai ser pastor, eu vou ver você Meu pregando. Em Deus. nome de Jesus. Ô, Paulo, então conta pra gente assim, você colocou o joelho no chão por esse homem aqui? Sim, Você orava por ele? orava. Então você não Todos foi os só dias. generosa em cuidar da casa enquanto estava precisando, mas você espiritualmente cuidou dele também, orando por ele, é isso? Uma vez ele foi na igreja comigo. Aí o pastor falou, vai ter o casamento. E eu queria muito casar, né? Não queria viver, assim, amigada, né? Que fala. E aí eu pedia muito a Deus, mas eu queria que ele... O pastor ia falasse fazer um comigo. casamento comunitário lá na Aqueles igreja. casamentos Aí- coletivos. Coletivo, isso Ele aí. foi nesse dia, mas eu não sabia que ia ter o casamento. Aham. Aí o pastor foi e falou assim, vai ter o casamento comunitário. Aí ele do nada sentou e falou assim, vamos casar? Ó, Aí eu pensei que ele ainda estava brincando. Aí eu falei, vamos. Aí ele falou assim, então tá bom, a gente vai casar. Aí a gente arrumou tudo para casar, né? Aí a gente casou, e a gente passou uma luta glória para a Deus por casar, isso. mas a gente casou. Aí quando fez 1 ano, ele falou, o que você quer de presente de casamento? Eu Olha. falei, não quero nada, eu quero que você vai na igreja comigo, porque vai ter o pastor vai abençoar de 1 ano de casamento, né? Aí ele falou assim, tá bom, eu vou. E era difícil, porque ele não ia de jeito nenhum. Quando chegou lá na porta da igreja, ele me deixou lá e foi embora. Olha, te deu um bolo, né? Não foi. Te enganou, Todo mundo né? Deixei ela na Foi. porta da igreja. Deixou na porta da igreja e vazou. Foi. O teu maior presente era assim, era que o teu Deus fosse o Deus de Silvio, né? Que o meu Deus seja o teu Deus. Esse era o presente que você queria era e difícil. orava, mas era difícil. E tem eu um de- entrava. E nada do homem ceder. Não, aí eu entrava, orava. E você continuava na outra religião. Na outra religião. Aí eu... Não, aí você já tinha parado, Sim, mas eu não estava indo para a igreja. mas não ia. Usava as guias ainda? Não, aí Não. ele pegou... Porque eu levei numa igreja. Uhum. Levei numa igreja porque eu não. Porque eu via que era um clima pesado. Aí eu Deus já estava trabalhando. resolvi me desfazer. Porque eu falei, eu não vou jogar isso fora, porque acredito que eles vão ficar me perseguindo. Olha, eu vou entregar na mão de um pastor que ele vai saber o que fazer. Uhum. Aí levei as guias, levei a imagem que eu tinha, Quadro. levei um quadro. E entre isso aí que ela tá contando, o nosso casamento e tudo isso, a gente tava tentando engravidar. Uhum. Já tinha se passado 10 anos. 10 anos na luta.
Aí chegamos aí... Ela, 10 anos na luta, orando Isso. por você, pelo casamento de vocês, E já pela tinha família casado de no vocês. casamento lá da igreja. tudo. Porque Isso. vocês já eram E uma nessa família, luta. já tinham Isso. casado e já tinham a Raquel. Já. Isso. Aí eu falei assim, aí eu queria engravidar tudo. Aí ele falou assim pra mim, ele olhou pra mim e falou assim, eu só vou na igreja e só acredito no seu Deus quando ele te der um filho. Olha, Olha. pronto. Esse é o nosso Deus. Ele gosta assim, né? Quando a pessoa duvida, coloca, ele é o Deus de milagre. E ela era estéril, né? Até então, ela não podia ter Eu filho. tenho papel. Chegamos aí no comprovando Hospital São tudo. Paulo, porque no Hospital São Paulo falavam que tinha um tratamento lá que era de graça. Só que aí os exames, a inseminação, era tudo pago. Era tipo, vamos supor, metade do preço, vamos dizer assim. Uhum. E a gente não tinha condições nem de comer, quanto mais de pagar Uhum. um tratamento. E aí eu falei, meu amor, sem chance. E ela vendo as amigas casarem, tendo filho, e ela ficava chorando. Até que um dia... Até que um dia... eu- Aí o seguinte, Silvio. Vamos fazer rufem os tambores até que um Até dia... que um Não, E aí, peraí. teve o milagre, Aí eu falei assim, Hum. Deus vai me dar um filho, vai ser menino e o nome dele vai se chamar Samuel Olha Davi. só. Então, segura um pouquinho. Segura o Samuel aí. Segura esse milagre aí que a gente vai ter daqui a pouquinho, porque a gente vai precisar ir pro break agora. O tempo voa aqui, minha gente. Você não sabe. Viu? O papo tá bom demais. Já voou o tempo, mas a gente vai precisar chamar aí os nossos anúncios. E você não sai daí. Conecta com a gente, fica conectado aí e curte, compartilha, porque essa história tá boa demais. A gente já volta. Fique ligado nas manhãs da IPP TV. Segunda às 7h30, o pastor João Patrício comanda o Fé para Hoje. Às quartas e sextas-feiras, tem louvor ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com Vitor Quevedo no Palavra e Viola. E às terças e quintas, o reverendo Mariano Alves Júnior te convida para o Café Prosa e Missões com as informações da JMP. Devocionais e louvor, 9h30. É tempo de aprender mais da palavra do Senhor com o Vida Devocional. Às 10h, seu encontro é com o reverendo Hernandes Dias Lopes e o Trocando Ideias. 10h15, Tainá Félix te espera no Tudo Mais para dividir experiências e compartilhar dicas e informações. 11h30, os reverendos Hernandes Dias Lopes e Jeremias Pereira conversam sobre os assuntos do dia a dia à luz da Palavra de Deus no Sala de Prosa. E às 11h45, nosso time de jornalistas traz para você o Notícias do Bem. Não perca as manhãs da IPP TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, a partir das 10h15 da manhã, Tainá Félix te espera no Tudo Mais. Você vai ficar bem informado, receber convidados especiais e ficar de olho em tudo que está bombando na internet. As suas manhãs com muito entretenimento, culinária, bem-estar e teologia. Horários alternativos, às segundas, quartas e sextas, às 5 da manhã. Tudo Mais, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Toda terça, às 8 da noite, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP no Maternidade na Real, educação dos filhos, fé e todos os temas que fazem parte dessa fase especial estão em pauta num programa cheio de amor. Horário alternativo ao sábado às 10 da manhã. Maternidade na Real, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Voltamos aqui com o nosso papo O Amor Sempre Vence. E esse casal maravilhoso da gente aqui, o Silvio e a Paula. O Silvio, que é rapper também, depois no final ele vai dar uma palhinha pra gente. Mas você deve estar curioso aí. E o milagre, aconteceu ou não aconteceu? O sonho da Paula se realizou ou não? O Samuel veio ou não veio, né? Porque o Silvio desafiou, falou assim, eu só vou pra igreja, na verdade. Se Deus te der um filho. Se Deus te der um filho. E aí, como é que foi, ô Paula? Conta pra gente. Eu vou contar um pedacinho assim antes. Uhum. Minha mãe orava muito comigo. Ela sempre foi uma mulher de muita fé. Uhum. E ela que me apresentou esse Deus maravilhoso, né?
E no todo dia das mães que tinha, o pastor falava assim, quem não puder engravidar, vem aqui na frente. E todo ano eu ia. Já me dava até vergonha, porque as pessoas já olhavam para mim. Porque Certo. todo ano eu estava lá e nada. Uhum. E aí, E você falou um pouquinho antes, no primeiro bloco, que você tem um documento que comprova que você era estéril, é isso? Olha só. que eu tenho que fazer, para mim engravidar eu tinha que fazer Um inseminação. super tratamento e uma É. inseminação. Uhum. Aí, tanto que esse mesmo médico, que o médico que me encaminhou para fazer inseminação, quando eu engravidei, ele falou assim para mim, deixa eu contar a parte Conta, lá, conta. e depois eu Fica à vou vontade, nele. você está em casa. Ele falou assim, aí minha mãe, nesse dia, minha mãe foi na frente comigo. Eu falei, mãe, eu não vou mais não. Porque toda vez eu vou lá, ela falou assim, vamos comigo, eu vou com você. Ela foi lá e colocou a mão na minha barriga e falou assim, ano que vem, meu Deus, ano que vem, vamos orar. Ano que vem, se você não tiver com o meu neto na barriga, você vai estar com ele nos braços. Quando foi no outro ano, no dia das mães, eu estava com Samuel na barriga e à noite com ele nos braços. Ele nasceu no dia das mães. Glória a Deus. Para honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Gente, Michele, É. testemunho lindo, né? E ainda o médico dela, quando ela E foi esse levar o exame, ele falou, esquece. Eu falei assim, aí eu fui no médico, né? Tava desconfiada. Aí ele falou assim, você fez a inseminação? Ó. Aí eu falei, não. Aí ele falou assim, então você tira isso da sua cabeça, que você deve estar com gravidez psicológica. Olha. Olha. Pronto. Aí ele Aí falou que meu Deus gosta, né? aí ele falou assim, vai para casa, vai descansar. Aí eu peguei e fui. Quando chegou na metade do caminho, eu falei assim, acho que é muito desaforo, eu pago o convênio, eu vou exigir que eu vou fazer o exame de sangue. Aí eu voltei. Falei, não, doutor, se eu tô com isso na minha cabeça, eu quero que o senhor me dê o papel para me fazer o exame de sangue. Ele, tá bom, eu vou te dar, mas você vai ver. Que vai dar errado e não sei o quê. Vai dar negativo e ele tal. ficou muito nervoso comigo. Olha Aí só. ele foi lá e me deu. Aí eu fui lá e fiz o exame de sangue. Quando eu fiz o exame de sangue, eu fui pegar depois de 2 horas. Aí, toda vez que eu fazia, dava 5%. Aí deu 1.000. Ó, Gravidíssima. Aí eu atravessei a super rua. grávida. Aí eu, glória a Deus, eu na rua, glória a Deus, glória a Deus. Aí na hora que eu fui levar o papel para ele, ele olhou assim para mim. Aí ele falou assim, parabéns, você tá gravidíssima. Aí ele falou assim, o que você fez? Aí eu falei assim, eu clamei ao Senhor. Olha isso. E ele me ouviu. Aí Glória ele a falou assim, Deus. aí ele ainda tirou o sarro de mim. Ele falou assim, você precisa ir lá na fila da inseminação e ensinar essa reza para as mulheres. Olha só. Né? Olha. Aí eu peguei e não falei nada, né? Tá certo. Aí eu falei assim, eu tenho certeza que é um menino. Aí ele falou assim, não, para com isso. Você não pode falar assim que você não sabe. Eu Pronto. falei, tenho, que ele é promessa do Senhor. Tá vendo? Aí eu fui fazer a ultrassom, eu já estava de 3 meses, já deu para ver que era um menino. Aí eu Glória falei, a é o meu Deus. Samuel É o Davi. Samuel. E como na história de Samuel, você, como uma Ana da Bíblia, clamou ao Senhor no altar. Isso. Viu, gente? É isso que você tem que fazer. É. Quer o seu milagre? Clame ao Senhor. Ele vai dar o melhor, da sua boa, perfeita e agradável vontade. E fez na hora certa por vocês, né? Não é isso, Sim. ô Silvio? No Na hora momento certa, né? Na hora É que a certa, gente no costuma dizer momento que é tudo no tempo de Deus, né? E aí, você tinha falado pra ela que você só ia pra igreja se Deus desse um filho pra ela. É verdade. Samuel estava a caminho. Como foi? Eu Ele não fui não pra foi igreja. pra Não igreja. foi. Olha, Eu não fui pra igreja. Aí, o que aconteceu? Final de 2013, eu tive uma reação alérgica. Que eu nunca tive na vida, por causa de uma bezetacil. uhum. E aí deu choque anafilático. Minha garganta fechou. Rapaz. O primeiro pensamento meu, vou morrer. Já era. Já era o Silvio. E... Ela dei estava entrada- grávida. Não, Não, o já Samuel já tinha tinha 8 ganhado. meses. Tinha nascido. Já Samuel tinha 8 meses. meses. Mas você deve ter pensado, não vou nem ver meu filho crescer. Foi. O primeiro pensamento a gente pensa na mãe, na esposa, no filho. E a aí, Raquel também, né? na Tinha a Raquel. Raquel. Eu desesperado, assim, eu falei, meu Deus, eu vou morrer e agora? E minha mãe gritando, Deus não deixa meu filho morrer, e ela desesperada, que eu ouvia, mas eu não conseguia falar. Aí, resumindo, entrei no hospital já em coma, Uhum. e o médico falou pra ela que mais 5 minutos, que eu chegasse atrasado, eu chegava já morto. Olha só. Eu já cheguei em coma, porque eu fiquei
15 minutos sem oxigenação no cérebro. Meu Deus. E não teve sequela. Não tive sequela. Nenhuma. E aí, isso foi numa terça-feira, né? Foi numa terça, ele ficou entubado. E aí o médico perguntou se eu fumava, se eu era fumante, ela falou não. Aí falou não, porque os 2 pulmões dele tá preto. Tá com pneumonia. Meu pai. Isso foi tudo de uma vez só. Pneumonia, aí depois foi infecção. Infecção no fígado, infecção no pulmão, teve uma parada cardíaca, 2 respiratórias. Ele Deus. ficou entre a vida e a morte. Então, eu cheguei no um novo milagre, né? Eu cheguei no hospital, o médico falou assim, você vai cuidar de outro filho, porque seu filho tem 7 meses, né? Você vai cuidar de outro bebê, porque se ele acordar, ele vai ficar vegetando. Cheio de sequelas, vegetando E numa ele cama. inchou porque as amígdalas dele fechou, então ele tentava respirar e não dava, conseguia. então ele ficou isolado. E Porque aí, eu tava com suspeita de tuberculose. E aí, o que Olha eu só. fiz? Eu fui lá e eu orei na coisa de vidro, porque a gente já não podia entrar, né? E eu orei, ajoelhei, orei. Falei assim, vou tirar foto, porque eu vou dar o testemunho. E assim, do jeito que ele é, ele não vai acreditar. Mas eu creio que Deus vai curar ele. E é para mostrar para ele o que Deus fez na vida dele. E Deus já chamando, né? Trazendo. Deu a chance. Vai nascer o Samuel, vem pra mim. Não veio. Aí um dia eu ia no hospital, ele teve uma parada cardíaca. No outro dia, ele estava com suspeita de tuberculose. No outro dia, era uma coisa. Aí quando foi uma quinta-feira, eu acordei... era meia-noite, aí eu senti assim, orar por ele. Todo mundo da família dele, né, sentiu em orar por ele. Aí eu ajoelhei e comecei a orar. Quando eu olhei, já era assim, quase 6 horas da manhã. Mas parecia que a hora tinha passado assim tão Você rápido. clamou a madrugada inteira. A madrugada inteira. Rapaz, Quando eu olha, vou te cheguei- falar, você agradece a Deus, que você tem uma esposa Sim. de oração que clamou pelo seu filho e ficou lá, de guarda E lá. como diz a palavra, né? Foi uma mulher sábia. Porque, assim, eu aprendi muito. Eu via Deus através da vida dela, vamos Glória a dizer Deus assim. por isso. E nessa noite que ela sentiu de orar por mim, foi a noite que o médico falou que eu tinha morrido. E ele não sabia explicar como eu voltei. Porque ela já chegou lá naquela angústia. O que aconteceu? Eu cheguei lá, ele falou assim, eu falei assim, doutor, como que tá o Silvio hoje? Aí ele olhou para mim e fez assim, o Silvio morreu e voltou. A gente não sabe o que aconteceu. Tem até as fotos, né? Eu me desentubei. Ele levantou, ele sentou na cama, ele desentubou, ele tirou os negócios que estavam, porque ele ficava 2 ferros para poder abrir as amígdalas, porque tinha fechado. Lembra que a gente falou que tinha Sim, por causa da alergia, né? Aí ele falou que o quarto lavou de sangue, aí foi o dia que ele teve a parada Meu Deus, dele. você teve uma reação, né? Você levantou no susto e E tirou aí tudo. ele ficou amarrado, ele teve que Fiquei ficar amarrado. Porque eles não confiavam mais em me deixar desamarrado. Olha Porque o enfermeiro falou, o enfermeiro que me viu, ele falou que deixou as luvas lá e não podia deixar nada no isolamento, né? Pra não dar infecção. E aí na hora que ele voltou, ele me viu, ele falou que meu olho tava virado, tava gritando, parecia uma cena de exorcismo, vamos dizer assim. E aí E o eles tiveram quarto banhado de sangue, porque sangue. você puxou aquilo com força. Porque ele falou que na hora que Meu eu puxei, Deus, o tubo tava... O tubo que ele fica assim, ó, aqui. E na hora que eu puxei, tava aberto. Ele falou que na hora que eu puxei, rasgou a garganta toda. Meu Deus. Isso foi na quinta. Aí ele falou até pra ela que não sabia o tempo que eu ia ficar em coma, que se eu sobrevivesse eu iria vegetar. Aí passou a sexta, no sábado eu acordei. Aí no sábado eu cheguei lá. Aí eu falei, doutor, como é que tá o Silvio? Ele, vai lá ver. Aí eu, ai meu Deus, Jesus, guarda meu marido. Quando eu cheguei, ele tinha acordado. Só que ele não falava ainda, né? Mas ele estava acordado. Ele teve que ser reentubado? Não, ele já Não. tinha desentubado. Já tinha desentubado. Aí eu olhei pra ele, eu falei, Silvio, você lembra de mim? Eu falei, você sabe que foi Jesus que te curou, né? Aí ele já não teve sequela nenhuma. Os médicos falaram, o Milagre, pulmão né? dele Foi tudo limpou, restaurado. a infecção saiu. A gente tem todos os documentos provando tudo isso, Não, e viu? a gente crê no testemunho É, de vocês, claro. né? Agora, E esse é o Jeová Rafael, Deus Jesus que é o cura médico e dos faz. Tem um médicos, detalhe. exatamente. Quando eu acordei Quando do ele coma, acordou, eu falei assim, eu já falei, né? Você sabe que foi Jesus que te curou, porque ele era tão cabeça dura, porque eu ainda fiquei pensando, meu Deus, não é possível que esse homem não vai
crer que foi Deus que fez tudo isso na vida dele. E graças a Deus, precisou passar por isso para reconhecer. E antes dela entrar, tinha um versículo bíblico que eu vi no Rap Internacional, que era Gálatas 2:20. Perdão. E eu achei a escrita bonita, que tava lá, Galatians. Aí eu não conhecia, porque a gente que não vai na igreja, a gente conhece aquele versículo famoso, né? Aquelas passagens de Mateus, Salmo 23. Isso. E aí, o que significa isso? Que eu nunca ouvi falar. E fui procurar esse a negócio tradução. aí? Galatians aí, tal, 2:20. Isso, aí eu achei linda a tradução. Falei, nossa, que coisa louca. Eu estou crucificado. Aí, quando eu acordei do coma, eu lembrei do versículo inteiro. Ah, você lembrou do versículo todo? Na verdade, Jesus me fez lembrar, né? Vamos Sim, dizer assim. porque você não sabia. Isso. Aí me fez lembrar. Aí eu me arrependi na hora. Eu falei, meu, Jesus está aqui. Aí na hora que ela entrou, ela me fez essa pergunta. Eu falei, eu sei quem fez, ele está aqui. Ele transformou minha vida. Olha só, gente, Glória a eu vou Deus. ler aqui para vocês. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa foi a palavra de Jesus para você no leito do hospital, que você lembrou ali e te fez reviver. Reviver. E se arrepender. Você renasceu ali, é isso? E eu costumo até dizer que assim, Renasceu em Cristo, né? que houve 2 milagres, mas o maior milagre foi Jesus ter transformado a minha vida. Olha só. Que eu poderia ter saído dali com saúde, Sim. mas não um pecador arrependido. Ainda não crente, né? Ainda não É crente. porque você desafiou a questão do filho. Deus te deu filho, mas você ainda não havia se arrependido. No leito ali é que você tem um encontro com Jesus, é isso? Parecia que ele estava... Na verdade, ele estava ali, né? Não vou dizer fisicamente, mas eu senti a presença dele ali. O médico falando dos isso comigo. médicos estava do teu lado. ali. Exatamente. Eu senti uma presença tão forte que eu falei, meu, ele tá aqui comigo. E aí eu pedi para ela, né, me trazer um caderno que os médicos falaram, ó, a gente não sabe quanto tempo você vai ficar no hospital. Aham. Aí eu comecei a escrever umas músicas. Aí, resumindo, com 15 dias eu saí do hospital andando, falando, Glória a Deus. E o Sem médico- sequelas, sem né? sequela sequela. alguma. Ele só falou assim, você vai ter que ir no otorrino para ver como é que tá a sua garganta. E o médico falou assim, mais ou menos ele vai ficar 1 ano fazendo fisioterapia para poder andar. Porque os dedos dele ficou preto por causa que ele tinha tomado a injeção, né? E aí as pernas dele... O choque anafilático e foi isso ficando tudo, tudo né? Tava preto. Tanto que atrofiando. que Atrofiou. talvez tinha que amputar Olha Nossa. só. os dedos. Quase necrosou, então, os Isso. dedos lá. Ficou bem, bem preto mesmo. Tanto que quando eu E acordei ele tava teve meio preto nada. ainda. Certo. Aí, graças a Deus, saí de lá bem, Sem nenhuma andando, sequela, andando. convertido. E convertido. Aí isso que eu quero saber. Convertido. Saiu de lá direto pra igreja? Exato. Direto pra Michele igreja. fez a pergunta certa. Isso Direto aí. para a igreja. Foi pra igreja. E desde então, Desde Deus então, tem Jesus aberto transformou muitas esse portas pra homem. mim. É. E virou um pregador da palavra. Virou. Como é que você prega a palavra? É com rap também? Como é que é esse negócio aí? Conta pra gente. Com rap ou sem o rap, porque eu costumo dizer que o rap é apenas um instrumento assim como nós, né? Aham. Que o evangelho sem o rap é o evangelho, Certo. entendeu? E assim, Deus tem me usado muitas e muitas vezes aí pra glória dele. Tenho aprendido muito. Ele tem me levado a muitos lugares. E eu agradeço Vocês a dão Deus. esses testemunhos? Sim. Damos, Mas mas são assim, testemunhos, né? É. Que é Deus dando a provisão do casamento Esse de é um vocês. resumo ainda. eu agradeço a Deus pela Sim. vida dele. E assim, ó o detalhe, porque assim, as pessoas, os casais, né, vamos dizer assim, muitas vezes promete ali, perante o pastor, que na alegria, na No doença, altar é uma coisa, né? né? Só que a gente viveu isso na prática. Por quê? Porque ela teve um momento que ela teve que cuidar de mim e teve um momento que eu tive que cuidar dela, porque na época do Covid, ela contraiu a Covid, Olha só. teve uma sequela muito forte que deu uma trombose na veia do Coração. tronco dela. É mesmo. Ó. Ela teve 2 infartos, não morreu por um milagre. O médico Olha falou, era só, para ela ter Paulo. morrido. Vai fazer 2 anos agora, dia 11 de agosto. Quanta luta, mas quanta vitória, né? E aí eu tive que ficar cuidando dela, porque ela não conseguia andar, não conseguia tomar banho. Pentear o E cabelo. eu tinha que pegar ela no colo, tinha que dar banho nela. Aí foi a vez dele cuidar de você. É. A gente viveu tudo isso na prática, um sustentando Eu o tenho outro, um ajudando o outro. 41% do coração. Ela tem metade do coração funcionando. Eu sou um milagre. Nem parece, né? Isso é um milagre de Deus. As pessoas veem assim, Insuficiência não... cardíaca. Gente, isso é o E não testemunho parece, aí, ó, parece pra não. sua vida. Pra honra e glória do Senhor. Pra Jesus glória teve de Deus, né? misericórdia de mim. Uhum. E hoje eu vivo esse E milagre. Deus abriu uma porta no Hospital das Clínicas para ela fazer tratamento, que é quase que impossível conseguir uma vaga lá.
E Deus abriu essa porta para ela. Ela ficou internada lá um tempo, aí eu tava nas missões, tava saindo. Aí um irmão fez uma pergunta e falou, como é que você consegue estar aqui falando de Deus, sabendo que sua esposa tá internada? Eu falei, eu dou glória a Deus por isso. Aí ele perguntou, por quê? Aí eu falei, porque eu sei que ela tá no melhor lugar. Ela tá sendo cuidada por pessoas capacitadas. Se acontecer alguma coisa com ela, vai ter gente preparada ali. E eu tenho que continuar a missão na fé que Deus está cuidando dela, O principalmente médico dos Deus. médicos estava lá Sim, também. tá Isso lá. aí. Porque eu não posso Você fazer estando nada. lá ou não ia mudar. Entendeu? E minha alegria era ele fazendo a Fazendo obra. a obra, tudo que você pedia, né? Tudo que eu Ele pedi. servindo o mesmo Deus que você. Eu queria só dar uma dica para vocês aí que estão em casa. Você ouviu isso tudo, você acompanhou desde o início. Se não, volta aí, né? Volta aí o videozinho no YouTube, você vê o testemunho desse casal. E muitas vezes você que está pensando em desistir do seu casamento por causa de alguma dificuldade. Quando o amor é verdadeiro, ele não vê barreiras, ele não tem preconceito. E não é a dificuldade financeira ou da falta de um filho ou até mesmo de uma doença que é motivo para você desistir do seu casamento. Então, ó, pega esse casal maravilhoso que está com a gente aqui, ó, leva para a sua vida como testemunho de que o amor sempre vence. Não é Sim, isso, gente? e olha quantas dificuldades eles passaram. Financeira, filho, eles queriam ter um filho, ela queria ter um filho, não conseguia. Não conseguia. Saúde, primeiro ele, né? Não, E assim, tem gente que às vezes por uma coisinha já pensa em desistir, não quero mais, muita dificuldade para manter o casamento, já quer desistir. Olha quantas dificuldades eles passaram e um não desistiu do outro, principalmente ela, continua ali firme E em perseverando oração. Ô, Paula, sabe uma coisa que me impressionou também nesse testemunho de vocês? É porque vocês ainda com muito pouco, começando a vida com poucas coisas, né? Não tinha fogão, não tinha geladeira. Vocês têm um princípio, que é um princípio que deve ser de todo cristão, inclusive da adoção. Porque vocês adotaram uma filha, e isso é generosidade no amor de vocês. Porque mesmo com pouco, vocês souberam dividir a vida de vocês. Vamos com quem falar tava assim, o amor precisando. estava tão grande que transbordou, não foi isso? Exatamente. Deu para amar mais gente ali Sim. debaixo do mesmo teto. Mas tem um princípio, Paula, que você falou para mim, que eu acho que é a chave, é o segredo de toda a família cristã e que traz essa generosidade de Deus sobre as nossas vidas. Você falou que quando você começou o seu primeiro emprego lá, você deu o dízimo na casa do Senhor, não é isso? Conta pra gente aí um pouquinho de novo. E só para quem chegou agora aí, você resolveu ser dizimista fiel e Deus moveu as águas, é isso? Eu ganhava, na época eu ganhava, todo mundo lá ganhava 400 e pouco. E aí eu pedi pra moça me dar uma chance, né? Foi, você falou. Aí ela falou que me dava uma chance, mas eu ia ganhar menos, né? Sim. E eu falei pra ela que não tinha problema, desde que ela me aceitasse lá, porque eu precisava do emprego. Aprender e queria trabalhar, eu isso? queria trabalhar, porque também ele estava desempregado, e a gente tinha a Raquel, né? E aí eu ganhava, eu ganhava 227. Aí eu dava. Foi lá e dava os 10% desse valor. Quer E dizer, esse mesmo dinheiro, com pouco, né, você mesmo deu com o dízimo. pouco, mas assim, de verdade, né? Depois que eu comecei a trabalhar, eu comprei o armário, não foi? Olha aí. Nosso primeiro armário. Aí eu comprei uma cama, comprava fralda para Raquel. E Deus multiplicou. e a gente fazia a compra, uma comprona, e multiplicava. Multiplicava. Não era? Ou seja, fidelidade ao Senhor. Quando você é fiel ao Senhor, pode ver que ele vai abrir as janelas do céu sobre a nossa Depois casa. ele começou a trabalhar. E o detalhe assim, Pronto. é não esperar, não dar, vou dar porque ele é obrigado a... Não, ela sempre foi uma pessoa assim, espontânea. Tá Ela, certo. quem dá com alegria, vamos dizer assim, né? É isso. Ela fazia isso. Então vocês nos deixam cada exemplo aqui Sim, nessa noite. Eu tô pra sem sua palavras, família. assim. Sem palavras, hein, E eu- Só e eu- querendo ouvir. E eu vejo assim, que assim, os casais, muitas pessoas às vezes nem chegam a casar porque esperam ter aquela estabilidade, né? Eu vou contar pra vocês, pessoal, a gente não teve uma festa de casamento. Olha só. Tem gente que planeja antes de casar, já tá pagando a festa. A nossa festinha foi o quê, meu amor? Eu e você e uma pizza, não foi? E para a glória de Deus, Pra glória essa de família é maravilhosa. Gente, É. o tempo voa. E agora a gente vai ter que partir para os próximos quadros aqui, né, Michele? E a gente vai isso partir aí. para um quadro aqui, só que hoje vai ser um negócio mais especial. Qual é o quadro agora, Michele? Agora a gente vai para o Dica de Casal.
voltamos com o nosso quadro Dica de Casal. E agora eu queria pedir para o Silvio e para a Paula para que eles dessem a dica deles, a dica de casal deles para vocês que estão nos assistindo. Uhum. A dica que eu dou para vocês, a todos os casais aí, principalmente vocês que estão começando agora, vocês vão ter uma longa jornada. Eu não sei como vai ser, só vocês e Deus sabem. Mas a dica que eu deixo para vocês é perseverem. Vocês são duas pessoas imperfeitas, haverá discordâncias, mas vocês têm que ter ciência de que Deus está no controle de tudo. Sempre dialoguem, que é muito importante, conversem um com o outro, nunca durmam brigados, Opa, olha, Certo. coisa boa. entendeu? Aprenda a ceder, mesmo às vezes você achando que está certo, vá lá, peça perdão, peça desculpa, e que principalmente haja união e fé em Deus. Isso aí. E aí, Paula? Ele falou tudo que a gente conversa. Ela sempre me dá esses conselhos. Nunca guarde mágoa, se tiver alguma coisa para falar. Vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver. Seja sempre o melhor amigo do seu parceiro. Sempre escolha um dia para vocês dois fazer alguma coisa junto. Olha aí, coisa boa. E assim, luta vocês vão passar sempre. Nunca fale mal do seu parceiro para outras pessoas. Sempre se resolvam. Uhum. E E persevere em oração, toda né? noite ajoelhe e ore juntos. Boa. Eu lembrei disso também, Michele, porque ela é uma mulher de oração, Isso né? aí. Demonstrou isso pra gente. Acho que oração é tudo na vida do casal, né, Paula? É. É isso aí. O É. que mais, Michele? isso aí. E agora? E agora aquele outro momento que a gente também gosta muito, né? Eu ainda digo sim. Eu ainda digo sim. Vamos lá. Agora é aquele momento que a gente gosta aqui, né? Coraçõezinhos no ar. Sim, Momento de declaração de amor. exatamente. E aí, Eu ó, sempre falo, não tem ninguém aqui vendo, não tem ninguém faz ouvindo, de são conta só que a vocês gente não dois. tá aqui, né? Só vocês dois. Vamos lá. Silvio, por que você ainda diz sim para Paula? Eu vou passar. Aham. E Paula, por que você ainda diz sim pro Silvio? Mas hoje a gente quer fazer um momento diferente. Vai ter um momento diferente, sim, ó. Faz de Explica conta. pra gente. Faz de conta que vocês estão lá naquela primeira festa que vocês se conheceram, né? E aí aquela música romântica tá tocando, tá? Uma música lenta, aquela Manhattans, aquela coisa toda que você falou, coraçõezinhos aqui. Mas eu vou pedir uma coisa especial, vou pedir Vamos pro lá. nosso rapper aqui. Ele fez uma música pra ela, gente. E aí você vai fazer Isso. essa declaração. Canta um trechinho aí pra Vou ela. cantar. dessa- E ela sempre falava assim, você sempre fazia música pra mim, porque no começo eu sempre escrevia cartinha, naquela Aham. época a gente escrevia as cartinhas de amor, as músicas, só que eu nunca tinha gravado uma. Aí eu gravei essa aqui pra ela, Então ó. vai lá, eu ao ainda vivo. digo sim, ao vivo. Amor não machuca quando é correspondido. É assim que me sinto quando estou contigo. Antes de conhecê-la, me sentia incompleto. Então você chegou, agora tá tudo certo. Eu nunca imaginava que seria assim. Eu sempre na tua, você sempre em mim. De coração aberto, falo com toda a franqueza. Deus te fez pra mim, disso tenho certeza. E nos abençoou, está sempre ao nosso lado. Deus, eu e você, pronto, tamo fechado. Nem tudo é perfeito na vida de um casal, mas Deus é cobertura, força espiritual, para que nem o mal destrua a relação. O amor sempre vence fechado com o perdão. Por isso suportamos, muitas lutas passamos. Se estamos juntos, é porque nos amamos. Que lindo, Show de bola. gente. Que Não, agora lindo. faz a declaração espontânea, né? E aí? Agora do coração A aí, do ó. coração, a do rap. Meu amor, eu te amo como na primeira vez, como no primeiro dia, que eu era aquele jovenzinho ali, inocente, que eu olhei pra você. A partir do momento que você olhou pra mim, meu coração bateu forte, foi uma coisa diferente. E saiba que continua batendo do mesmo jeito. Uhum. Peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros. Sei que eu não sou uma pessoa correta assim, em todos os sentidos, mas eu procuro e vou procurar me esforçar cada vez mais para ser aquele marido que você sempre sonhou. Boa, muito bem. Muito E bem, aí, que Michele? lindo. E Agora, Paula, abre o seu coração pro seu marido. Por que você ainda diz sim, Por que, que Paula, você pra ainda ele? disse sim pra ele depois de 21 anos de casada? Eu digo assim porque ele é o homem da minha vida, desde a primeira vez que eu conheci ele, porque Jesus já tinha planejado tudo isso para nós, porque ele é o pai dos meus filhos. Eu agradeço a Deus todo dia pela vida dele, por tudo que a gente passou.
E por ele estar do meu lado, cuidando de mim, pela paciência que ele tem, pelo amor, pelo cuidado. E dizer que eu amo ele, que ele é muito especial, que eu sou muito grata a Deus pela vida dele, pelo homem que ele é, por tudo que ele faz por nós. E pelo esse homem que ele é, assim, cristão, que Deus transformou a vida dele, que eu sou muito feliz Glória mesmo. a Deus. Muito bem. Aê! Precisei nem pedir, rolou um beijinho. Rolou um beijinho. Que Meu Deus, lindo, coisa gente, linda. lindo. Deus abençoe. Gente, Amém. a gente tá avançado aí na nossa hora, o programa passa voando, tá uma delícia, mas fica aí para você agora a nossa dica literária a respeito, inclusive, do programa de hoje. Roda pra gente. O livro de devocionais Mulheres Orando as Promessas de Deus é mais um lançamento do reverendo Arival Dias Casimiro, disponível no catálogo da editora Ezion. Na Bíblia, nosso Deus deixa várias promessas para os seus seguidores, e nossa vida é fortalecida quando meditamos e oramos nessas promessas bíblicas. Nós, como cristãos, devemos buscar diariamente a voz de Deus para nos guiar na jornada. O reverendo Arival quer incentivar você, mulher, na sua caminhada com Deus. Busque a Deus no secreto e medite em sua palavra. Todos os dias, as misericórdias se renovam para que você, que é mãe, esposa, filha, amiga e amada do Senhor, adquira já ou presenteie as mulheres da sua vida comprando um exemplar através do site editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Voltamos então aí depois dessa dica literária importantíssima. A editora Ezion, a sua editora missionária, 100% do lucro da editora Ezion vai para a missão da nossa igreja. Por isso investe aí nesse livro que você acabou de ver, é uma bênção e você ajuda a obra missionária. Gente, aquele momento que a gente diz o quê, Michele? Acabou, gente, nosso programa. Uma pena, viu? E a gente queria agradecer muito vocês, viu? Silvio e Paula, Deus abençoe. Que testemunho emocionante. Quero ver vocês pregando isso ao vivo para os casais aqui na igreja. Amém. Um dia, quem sabe, né, a gente conseguir isso. Mas a gente se despede aqui e agradece muito a sua audiência conosco. Compartilha, né? Se você não se inscreveu aí, ativa o sininho e esteja com a gente sempre ligado aqui na programação da IPP-TV. Antes da gente se despedir e dar tchau, eu queria pedir para o Silvio, né? Esse momento que a gente faz aqui com os casais, eu e Michele, a gente gosta de orar com vocês. E eu vou pedir, Silvio, que você faça essa oração por nós aí e pela turma lá de casa, para quem está nos assistindo, para que os casamentos sejam abençoados. Então a gente dá a mão aqui, todo mundo junto, Amém. como um só corpo. Ora para a gente, por favor, para encerrar. Amém. Pai, te agradeço por este momento, por essa oportunidade, Pai, de testemunhar as maravilhas que o Senhor fez em nossas vidas, por nos ajudar a suportar todas as lutas e dificuldades. Peço que o Senhor continue abençoando a vida, Pai, do pastor Vinícius, da sua esposa Michele, de todos os casais, Pai, que estão assistindo, e que o que foi falado aqui hoje chegue a muitos outros casais que estão precisando ouvir, que estão passando por lutas, que pretendem se separar por nada, Pai, porque hoje qualquer coisinha é cada um para o seu lado, e a gente sabe que o Senhor não gosta do divórcio, Pai, que o casamento foi criado pelo Senhor, Pai, para que vivam juntos até que a morte os separe. Amém, Senhor. E que o Senhor venha quebrantar corações, Pai, que o Senhor venha, Pai, mostrar que o casamento é algo precioso, Pai, que o Senhor criou para cada um de nós, Senhor. Obrigado por este programa, obrigado por todos os nossos irmãos da IPP-TV, da Igreja de Pinheiros, e a todos aqueles que estão assistindo neste momento, Pai. Amém, Senhor. E sabemos que tudo que foi feito aqui é para o Senhor, para a tua honra e tua glória, porque a tua palavra diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Amém. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. 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 É isso, pessoal. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e até o nosso próximo Bem Casados. Vamos dar tchau? Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Deus abençoe.